Olá a todos, seja bem-vindo a mais um curso da RL System. Meu nome é Rafael e essa é a primeira videoaula do nosso curso de Flutter. E antes de a gente começar, a RL System sempre foi pioneira em lançamento de algumas tecnologias. Quando a gente teve iniciado a parte de desenvolvimento mobile, a gente foi uma das primeiras empresas, tanto em treinamentos presenciais como treinamentos online, a falar sobre Android. A gente criou bastante material na época sobre Android, então não podia ficar de ser diferente agora. A gente está falando um pouquinho sobre Flutter. Tá? Flutter é uma tecnologia que promete bastante, tem bastante empresa já aderindo ao Flutter, e o objetivo desse curso é dar os primeiros passos com o framework Flutter. Por que eu vou usar Flutter? Como é que funciona Flutter? Como é que eu faço minha primeira aplicação em Flutter? Tá? Provavelmente, se você está assistindo esse curso é porque você já deve ter visto falar em Flutter. Tá? Tem muito pouco material na internet ainda, mas eu vou conseguir passar para vocês um conteúdo bem bacana. A gente vai criar um exemplo de aplicação bem bacana para dar os primeiros passos no Flutter. Tá? Sei que muitos devem estar se perguntando qual é a diferença de Flutter para React Native. Tá? Qual é a diferença de um para o outro? A gente vê no finalzinho dessa aula por que usar um, por que usar outro. Na verdade, nunca vai ter um motivo X ou um Y por que usar um, por que usar outro. Né? Isso vai dar preferência de cada um. Certo? Então, antes de eu falar um pouco mais sobre isso, falar um pouquinho sobre o mercado do Flutter, vamos conhecer o que é o Flutter. Tá? O Flutter nada mais é do que um framework para desenvolvimento híbrido que utiliza a linguagem Dart. Vocês provavelmente nunca ouviram falar na linguagem Dart. Tá? Não é necessário a gente ter que aprender necessariamente agora, ter um curso de Dart, não necessariamente. A sintaxe é muito similar com Java. Tá? Então, a gente vai usar Dart como base para a criação dos aplicativos. A pergunta é, quem é que fez o Flutter? Quem é responsável pelo Flutter? Diferente de React, o Flutter, que é do Facebook, o Flutter é da Google. Então, são duas grandes empresas aí com as duas principais tecnologias hoje no desenvolvimento de aplicações mobile. Tá? Então, o objetivo de Flutter é criar aplicativos modernos e nativamente compilados para dispositivos móveis, web e desktop, a partir de um único código-fonte. E uma das grandes vantagens é essa: além da parte mobile, eu também posso ter o mesmo código nativo para funcionar tanto na web como em um aplicativo desktop. Vejam só que bacana que o ponto que a gente chegou hoje em dia de grandes empresas já criarem tecnologias para isso. Tá? Os grandes recursos do Flutter é a performance nativa. Tá? Então ele vai rodar aqui como se estivesse rodando nativamente mesmo o teu aplicativo. Vejam só, aqui a gente tem dois exemplos. Um outro recurso bem interessante também é o Fast Development. Então é muito rápido o desenvolvimento de aplicativos. E eu vou ter um único código-fonte para duas plataformas. Quando eu falo em mobile, eu vou ter tanto para iOS como para o Android, que hoje são os dois mercados maiores de dispositivos móveis. Tá? Então, a partir de um único código-fonte, eu resolvo o meu problema. Eu não tenho que ter duas equipes que saibam duas plataformas diferentes, mantendo duas aplicações com códigos diferentes o tempo todo. Com qualquer atualização, o custo disso é enorme. Certo? Então, aqui um outro exemplo. Aplicativo que a gente percebe bem simples. E Beautiful User Interface. Tá? Vocês vão criar aplicações bonitas mesmo. Tá? Com uma fluidez bem interessante. Assim como os aplicativos hoje do Google. Certo, pessoal? Outra coisa interessante, tá? Empresas que usam Flutter. Não adianta eu vir aqui mostrar para vocês um framework, uma linguagem, uma tecnologia e não dar um case. Tá? Então, eu peguei 3 empresas aqui. A própria Google tá usando Flutter, óbvio. Né? O Alibaba também. E quis pegar uma referência brasileira, a Nubank, tá? Que é uma startup financeira aí. Ela está migrando seus aplicativos de React Native para Flutter. Tá? É as notícias que a gente tem visto por aí. O Flutter, pessoal, ele usa Material Design, que nada mais é, entre aspas, uma linguagem de design desenvolvida pelo Google,
tá? Que são widgets, que são elementos de interface que eu tenho para desenvolvimento do visual da minha aplicação. Tá? Então, você já deve ter visto falar em Material Design, e quando a gente trabalha com o Flutter, a gente usa aqui um recurso que é o Material App, tá? Onde a gente, dentro desse Material App, a gente tem o widgets, e esses widgets que a gente vai utilizar para criar as telas, criar botões, criar textos, imagens, assim por diante. Esse link aqui que eu vou abrir para vocês agora, ele mostra aqui, ó, esses widgets. Tá? Então, a gente vai explorar os principais widgets nesse curso. Então, aqui tem bastante imagem. Então, por exemplo, tem um botão, um float action button. E geralmente a gente começa com os botões, com os textos, né? Um text field. Então, eu vou abrir aqui um text field, ó. A classe text field. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Eu já usando o Dart. Tem todas as informações aqui desse widget. Tá? Então, esse é o link. E a gente vai explorar, então, os principais widgets no momento que a gente for trabalhar com a criação de aplicativos em Flutter. Certo? Bom, aqui a gente tem um exemplo, pessoal, um exemplo bem simples de uma aplicação em Flutter. A gente tem aqui um main, tá? Eu vou explicar, evidentemente, esse código mais para frente, quando a gente criar o nosso primeiro exemplo. Mas, basicamente, a gente trabalha aqui com Material App, como eu disse, a gente tem um title, aí tem um app bar, um título da bar e um título no centro. Tá? A gente tem basicamente isso, ou seja, isso aqui, esse código aqui, gerou para a gente aqui, tá? Nas duas plataformas. Vejam só, tanto no iOS como no Android, a gente tem esse resultado aqui. Tá? Vejam só que bacana. Hello World, esse Hello World que está aparecendo no meio, é o que a gente colocou no nosso corpo, bem no centro, a gente colocou um texto chamado Hello World. Esse app bar é o título, Welcome to Flutter. Ó. Welcome to Flutter, Welcome to Flutter. Esse aqui é o site oficial do Flutter, flutter.dev, e o site oficial da linguagem Dart, dart.dev. Editores que a gente vai usar, o foco desse curso, a gente não vai trabalhar com iOS, tá? A gente vai ter um curso posterior que vai fazer exemplos em iOS. Apesar do código ser igual, o nosso foco aqui é Android, para a gente entender a plataforma, porque automaticamente com isso a gente já entende iOS também. Então eu resolvi separar, porque o de iOS vai ser uma continuação desse depois, tá? Só para a gente ter coisas distintas e separar da melhor forma possível. Isso não significa que o que a gente está aprendendo aqui não vai funcionar em iOS. Vai funcionar 100% em iOS. Mas a compilação, o teste em iOS a gente vai deixar para o curso posterior. Certo? O foco aqui vai ser então no Android, que é mais fácil a gente estar trabalhando agora. Principalmente porque eu estou gravando numa plataforma Windows, depois eu vou gravar numa plataforma do Mac, por exemplo, e mostrar a instalação no Mac para quem trabalha com Mac e assim por diante. Beleza? Então, editores que a gente vai usar para o Flutter. Pode ser tanto o Android Studio como o Visual Studio Code. Eu prefiro, nesse caso aqui, o Visual Studio Code. Certo? Uma pequena comparação com o React Native. Tá? Quando é que surgiu o React Native? Ele surgiu porque existia uma dificuldade muito grande de ter dois códigos para duas plataformas diferentes. Então, com isso, o Facebook criou o React Native em 2015 lá, e hoje em dia é bastante utilizado. Tá? Nada mais é do que um framework para desenvolvimento híbrido baseado em JavaScript, diferente do Flutter, que é baseado na linguagem Dart. Certo? Fazendo uma pequena comparação, tá? E não é uma opinião pessoal também, e o objetivo não é fazer isso, porque jamais a gente pode comparar duas tecnologias. Tem que ter o conhecimento dos dois e vocês vão achar o que é mais interessante. Mas eu coloquei isso para fim de curiosidade. Tá? Quando a ideia do React Native é uma solução para construir aplicativos híbridos, como eu já tinha falado, como você deve saber, usando apenas recursos nativos. Tá? E o Flutter, diferente do React Native, possui um intermediário, uma ponte, entre a tua interface e o dispositivo. Tá? Isso no React Native, o Flutter fica na camada de user interface e não chama os componentes nativos do SO. Então ele é desenhado diretamente em um canvas que aumenta a performance e a fluidez do aplicativo. Por isso que a fluidez do aplicativo é muito mais bonita, a forma como o aplicativo é executado é muito mais bonita no Flutter. Certo, pessoal?
Bom, uma pequena apresentação então sobre Flutter. Na próxima aula a gente vai fazer a instalação, tá? E para a gente começar a ter os primeiros exemplos em Flutter, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula.